Quantas vezes já olhaste para os teus pais ou para os teus avós e pensaste: nós vivemos em mundos completamente diferentes. Nós não falamos a mesma língua. Eles parecem presos a regras rígidas, a uma necessidade absurda de segurança financeira a todo custo, a uma reverência quase cega por figuras de autoridade, o médico, o padre, o patrão, o telejornal. E tu sentes uma exaustão existencial, uma necessidade de propósito, de verdade, que eles frequentemente chamam de ingratidão ou falta de vontade. E isto não é apenas um conflito de idades. Tu estás a testemunhar o choque tectónico entre dois ciclos históricos. Os teus pais e avós foram moldados pelo auge da era industrial e centralizada. Um mundo onde a sobrevivência dependia da obediência. E tu estás a viver o colapso desse mesmo mundo. Hoje vamos unir os pontos de tudo o que falamos até agora e vamos perceber por que fomos desenhados assim e como podes recuperar o teu discernimento no meio deste caos. Para entender a geração anterior, tens de entender o cu em que eles nasceram. Durante o último século, o sistema exigia padronização. As fábricas precisavam de trabalhadores que fizessem a mesma coisa à mesma hora e sem questionar. As escolas foram desenhadas como fábricas. O sinal toca, senta, cala, repete a matéria. Nesse ciclo centralizado, a verdade nunca vinha de dentro. A verdade vinha de fora ou de cima. O contrato social era muito claro. Não penses demasiado, trabalha arduamente, obedece à hierarquia moral e, em troca, o sistema dá-te uma casa, uma reforma e dá-te segurança. A rigidez dos teus pais e avós não é estupidez. Foi uma estratégia de sobrevivência altamente bem-sucedida para o mundo em que eles viviam. O problema é que o mundo mudou, mas o sistema nervoso deles ficou formatado para essa realidade. Eles acreditavam na televisão porque a televisão era o monopólio da verdade. Eles casavam e ficavam juntos a vida toda, felizes ou infelizes, porque a instituição do casamento era uma base de sobrevivência económica e moral. Eles não tinham espaço para a crise existencial porque estavam demasiado ocupados a construir o país material. Mas tu chegaste a um mundo diferente. Nos últimos episódios, nós desmontamos o código deste sistema. Lembras-te o que acontece ao teu cérebro por volta dos 30 anos? A tua biologia força-te a procurar coerência. Já não consegues aceitar as meias verdades que os teus pais aceitavam para manter a paz. Nós vimos como mitos como Adão e Eva foram usados para instalar a culpa e a obediência desde a raiz. Vimos como as instituições centralizaram o poder, transformando ferramentas de libertação espiritual como Jesus ou Buda em ideologia inatingíveis para que tu não fizesses o trabalho. Vimos como a intuição pura do feminino, representada por figuras como Maria Madalena, foi silenciada porque a intuição não pode ser governada por um Papa ou por um Estado. O ciclo industrial pegou em toda esta estrutura de controle milenar e atualizou-a. A tecnologia de hoje não mudou o mecanismo, apenas o acelerou. As elites que antes te prendiam na culpa moral, hoje prendem-te na economia da atenção. A fábrica já não é um edifício de tijolos, a fábrica está no teu bolso, a extrair a tua dopamina e a manter-te anestesiado e reativo. Mas a verdade é que o contrato dos nossos avós faliu. Obedecer já não garante que consegues comprar uma casa. Ter um diploma já não te garante emprego. A autoridade externa ruiu. Os governos, a imprensa, as igrejas perderam o monopólio da verdade. E o resultado disto é uma sociedade onde a informação foi totalmente descentralizada, mas o discernimento desapareceu. E tu ficas paralisado entre o sistema que te esmaga e o guru da internet que te promete salvação. Mas então, como é que te salvas neste fim de ciclo histórico?
O teu poder deixou de ser a obediência. O teu poder passou a ser o discernimento, a presença e a coerência. Como o sistema quer a tua energia espalhada em 1000 direções, o ato mais revolucionário no século XXI é reclamar o teu território. E o teu território não é uma casa que compras ao banco. O teu território é o teu corpo, a tua respiração e a tua atenção. Precisas de práticas reais, de rituais que te ancorem na matéria. Precisas de cheirar o ar, de sentir a textura do mundo, de regular o teu sistema nervoso. Com o cérebro acalmado, não pode ser manipulado pelo algoritmo do medo. Os teus avós sobreviveram fechando-se no cubo, para que tu pudesses ter a vida que tens hoje. Por isso, honra esse sacrifício. Não o julgues com o alento da tua época. Herdamos um sistema criado para sobreviver, mas nascemos num tempo que pede consciência. Temos mais conforto do que nunca e menos sentido interno. Temos mais informação, mas menos presença. Vivemos o paradoxo de tudo aparentemente feito, mas algo vazio por dentro. O problema é que o modelo de sobrevivência servia àquele tempo, não a este. Por isso, honra o que eles fizeram, mas não carregues as correntes deles. Nos últimos 10 a 15 anos, o culto da performance, da força constante, da produtividade sem pausa, levou à exaustão. Agora algo ajusta-se. O corpo já não aguenta, a mente já não acompanha e o sentido pede lugar. Estes últimos 10 anos foram o gatilho emocional que ativaram o desconforto de um ciclo de 200 anos que agora está a cair. Estamos no fim de vários ciclos ao mesmo tempo. Histórico, económico, psicológico e cultural. Vivemos num tempo em que o antigo já não funciona e o novo ainda não tem forma. E nós estamos a falhar como geração. Estamos a fechar um ciclo. E isso não é o fim do mundo. É o fim de um mundo. É apenas o momento em que o cenário cai e tu percebes que o realizador da tua vida sempre foste tu. E quando este ciclo se fecha, o que se abre não tem nome novo, tem um nome antigo. O nome que esquecemos. E este canal existe para te lembrar. Para te fazer devolver ao corpo, à mente e ao dia-a-dia a pausa, a escuta, o ritual e a presença. Esta série chega agora ao fim neste episódio. Mas quando algo termina, não é o fim. É o início. Até ao próximo episódio.